Estou lendo um estudo acerca de Miqueias, a partir do versículo 5 ao 8. Versículo, mais o capítulo 3. Miqueias desvia a atenção dos líderes políticos e agora se volta para os profetas, de quem se poderiam esperar coisas melhores. Mas o seu desejo de uma vida confortável fez deles meros parasitas dos ricos. Eles proclamam paz, isso é, anunciam oráculos favoráveis a todos os que lhes dão o que mastigar, mas também proclamam guerra santa com ameaças mesquinhas a todos os que são pobres demais ou honestos demais para fazê-lo. Desesperador é, de fato, o estado de uma nação de qualquer época em que os homens e mulheres que afirmam falar em nome de Deus adaptam os seus padrões às fantasias de senhores abastados. 2 Timóteo 4:3. Mas a exposição e humilhação final destes profetas mercenários estão garantidas. Quando a verdadeira revelação espiritual for mais necessária, eles não terão nada a dizer, porque não haverá resposta da parte de Deus. Versículo 7. Será como trevas da noite para eles, sem visões verdadeiras nem adivinhações. Eles serão envergonhados e forçados a supor a desgraça. Em contraste com isso, o verdadeiro profeta, como o próprio Miqueias, não dilui a sua mensagem segundo o gosto do ouvinte. Quando o Espírito do Senhor enche o homem, ele recebe poder e força ou coragem NTLH. A sua preocupação não está em forrar o seu bolso, mas em exercer a justiça. Assim, ele está capacitado a falar com ousadia e declarar ao povo do Senhor a sua transgressão e o seu pecado. A administração e a recepção desse tipo de repreensão continua sendo um teste da presença do Espírito do Senhor, pois sem a sua ajuda ela não pode nem ser transmitida em amor nem recebida em humildade. Versículos 9 a 12. Esse terceiro parágrafo repete a intimação do primeiro parágrafo aos líderes e reitera as acusações contra eles. Longe de garantirem a justiça, os líderes a detestam e pervertem o derramamento de sangue e a impiedade que eles cometem. Em vez de desculpados, são piorados por contribuírem para a construção de Sião. Nos tribunais, a justiça é conferida aos que pagam por ela e não aos que merecem. Os sacerdotes dão instrução aos que podem pagar por ela e não aos que dela necessitam. Os profetas falam em troca de ganhos materiais e não com base em compulsão moral. Mas todos se enganam no fato de que a sua confiança está no Senhor, que Ele está no meio deles. Essa ilusão patética os conduz a essa falsa esperança. Nenhuma desgraça nos acontecerá. O seu erro fatal foi fazer, ou melhor, refazer Deus, a imagem da sua própria corruptibilidade e duplicidade. Mas ele não pode ser manipulado e vai até rejeitar Sião, em vez de trair o seu santo caráter. Por isso, Miqueias proclama determinadamente que Jerusalém vai receber o mesmo destino de Samaria e se tornar um monte de entulho. Confira 1:6. Até mesmo a colina do templo ficará desolada e se tornará um matagal. Versículo 12. Após a destruição do próprio templo. Tudo isso
acontecerá por causa de vocês. Aqueles que rejeitam as reivindicações morais de Deus sobre a sua conduta não podem esperar conforto das promessas de Deus. Assim, Miqueias, com uma ousadia que não foi superada nem mesmo por Isaías, deixou claro para Ezequias o destino final do caminho que estavam trilhando os líderes de Judá. Embora a sua advertência não pudesse evitar a tragédia final da nação, poderia adiar e sob a condução de um monarca prudente, de fato, adiou essa tragédia definitiva. O impacto da pregação de Miqueias ainda era lembrado um século mais tarde, na época de Jeremias. Jeremias 26, 17 ao 19. O fato de Judá ainda existir um século depois é um testemunho silencioso da sua eficácia. 2. Esperança para o futuro, 4:1 e 5:15. Os comentaristas com frequência consideram esses capítulos acréscimos a Miqueias provenientes do período exílico ou pós-exílico. No entanto, a sua diferença e mudança de tópicos em relação aos capítulos 1 a 3, de forma alguma evidência conclusiva. O ministério de Miqueias cobriu diversas décadas e não há razão porque as suas visões iniciais de juízo não pudessem ser seguidas de percepções maduras de restauração e esperança. Aliás, há boas razões para supor que seriam, pois um profeta que pronunciasse a ameaça intransigente de 3:12 não poderia evitar perguntar-se como Deus iria cumprir essa ameaça e ainda continuar fiel às promessas, como a de Gênesis 17:8, e especialmente 2 Samuel 7, do 8 ao 16. A resposta está implícita em textos como 1 Reis 8, 46 ao 53, que é elaborada aqui em termos de uma monarquia davídica idealizada que iria incorporar não somente tudo que a atual dinastia deveria ter sido, mas muito mais do que isso. De acordo com a interpretação judaica posterior, essa esperança abrangente só poderia ser cumprida no advento do Messias. Mateus 2, do 1 ao 6 e João 4, 40, e João 7, 42. Em termos da história dos dias do profeta Miqueias, parece provável que a sua esperança escatológica iria luzir de forma mais brilhante na época em que as circunstâncias exteriores fossem as mais escuras e a destruição de Jerusalém parecesse iminente. Por isso, esses capítulos são colocados de maneira apropriada, ainda que experimentalmente, contra o pano de fundo do cerco de Senaqueribe imposto a Jerusalém, a perspectiva de King. Esse cerco seria datado de 701 a.C. ou, se seguirmos a sugestão de Bright, 688 a.C., e a discussão do problema de Bright, página 296 e 308. Tem sido uma experiência comum do povo de Deus ao longo dos séculos que a certeza da vindicação final do seu caráter e propósitos é mais forte quando parece mais intensamente desafiada pelos eventos da época. Sem o fundamento dessa confiança nesse Deus, a nação de Israel nunca poderia ter sobrevivido ao trauma do exílio, muito menos triunfado sobre ele. Primeiro, o reino futuro do Senhor, 4 do 1 ao 5. Os versículos 1 ao 3 são quase idênticos a Isaías 2, do 2 ao 4. E comentaristas têm debatido de forma inconclusiva quem dependeu de quem, se é que houve dependência. É bem provável que os sentimentos expressos aqui
fizeram parte do contexto comum da visão profética do século VIII a.C. e são incorporados nos oráculos por ambos os profetas, de maneira semelhante àquela em que Paulo incorporou porções de hinos ou catecismos nas suas cartas. Filipenses 2, do 6 a 11, 1 Timóteo 3, 16, 2 Timóteo 3, 11 e 12. 2 Timóteo 2, 11 a 13. O trecho, apesar da sua ênfase diferente, é colocado de forma adequada após 3:12, visto que fala novamente do monte do templo do Senhor. No entanto, a frase "nos últimos dias" alerta o leitor para a natureza escatológica da referência. A linguagem é simbólica no seu significado. O templo é descrito como acima das colinas e estabelecido como o principal entre os montes. Conferir Ezequiel 40.2. Representantes de muitas nações vão afluir a ele, não como meros excursionistas, mas com o desejo de que o Deus de Jacó lhe ensine os seus caminhos para que andem nas suas veredas. A base da instrução que vão receber é a lei que tem autoridade como palavra do Senhor e cuja influência vai irradiar a partir de Jerusalém. Versículo 2. O Senhor vai julgar entre as nações e ele resolverá contendas entre elas para sempre. A paz resultante é descrita em termos da forma que ele iria assumir numa economia agrícola como aquela em que Miqueias vivia. As espadas e lanças, armas de guerra, serão trocadas por arados e foices, ferramentas de prosperidade rural, contraste com Joel 3:10. Todo homem vai desfrutar o uso ininterrupto dos seus frutos, da sua videira e da sua figueira, isso é, da sua própria terra herdada. Acerca da natureza repetitiva do versículo 4a, confira sua ocorrência em 1 Reis 4:25, Zacarias 3:10. A garantia de que essas bênçãos se tornarão realidade é o fato de que foram prometidas pelo Senhor dos Exércitos. Qualquer que seja a lealdade de outras nações a seus deuses. Versículo 5. A perspectiva da felicidade futura para o povo de Israel gera a reação de que eles vão adorar e obedecer ao nosso Deus para todo sempre. Confira Isaías 2:5.